Boa noite. Mais uma vez podemos estar levando a palavra de Deus. É uma honra. Evidentemente a gente sabe que não é merecida. É uma honra que vem da parte de Deus. Me levantar para dar essa condição de que eu mesmo possa ouvir a palavra dele e possa levar até a você, no sentido de que é como um azeite que refresca cada um de nós. É como uma seta apontando um caminho bem determinado. Não há nada de confuso, não há nada de desorientador. À medida que nós queremos combater com as nossas próprias ideias, é que as coisas não ficam boas, ficam nubladas, ficam escuras, e quando muito pouco obscuras, para nós as entendermos. Então é importante que você saiba que toda porta leva a algum lugar. Toda porta vai te introduzir em algum lugar. Quando você chega num shopping, você sente que você entrou num lugar privilegiado, um lugar guardado, um lugar defendido, um lugar onde você pisa num piso excepcionalmente lindo, onde as paredes são bem pintadas, onde todas as lojas são planejadas para receber você. E a cada porta que você acessa um mundo novo, expectativas novas, ideias inovadoras. Evidentemente, quando o Senhor Jesus se apresentou, ele causou na época dele uma revolução extraordinária. Revolução essa que nós vivemos até hoje. Pela confusão das ideias, pela confusão das religiões, pela confusão das interpretações, nós temos que ele verdadeiramente nos trouxe uma porta de acesso. Uma porta de acesso ao conhecimento, uma porta de acesso à sabedoria, uma porta de acesso ao Pai das luzes, ao Pai celeste. E isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é magnânimo. Eu quero hoje mostrar a você algo lindo e agradável. Eu estou ministrando nesses dias, nesse renovo, das nossas lives, nesse período de quarentena que nós estamos vivenciando, em alguns lugares situações dramáticas, em alguns lugares mais ameno, mas todos nós estamos em alerta pelo que está acontecendo. E estando aqui nessa noite, eu quero te apresentar: eu sou a porta. Em dado momento, Jesus Cristo, vendo as pessoas sem saída, vendo as pessoas não entendendo a mensagem, ele se compara com uma porta. E quando ele diz eu sou, ele quer dizer que ele pode produzir para nós portas onde não tem, mas também pode fechar portas que nós não deveríamos ter aberto. Qualquer um de nós, ou talvez todos nós, eu não quero ser presunçoso, devemos ter aberto portas ao longo da vida que nos deram condições ruins de vida, que nos levaram a um legado nada agradável. E hoje eu quero te apresentar Jesus, eu sou a porta. E por meio dessa porta, que eu quero te apresentar com humildade, quero te apresentar alguns textos, não vou me alongar, para que você também não se perca, que você possa refletir sobre isso. Se você pode entrar numa loja e realizar a compra de uma bela camisa, de uma bela gravata, uma bela calça, uma bela saia, um vestido maravilhoso, uma sandália que vai satisfazer o seu coração, o seu ego, ou seja, eu quero te dizer que Jesus, quando abre a porta para nós, ele abre a porta do reino, ele abre a porta da esperança, e ele abre a porta da realização, e finalmente ele abre a porta da nossa salvação, para e da nossa salvação, sem a qual nós não chegaríamos a ele de maneira alguma, muito menos ao Pai. Amém? Portanto, seja bem-vindo à live da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas, em Conselheiro Lafayette, e da Igreja de Catas Altas da Noruega, porque somados nós temos o nosso ministério em realização. Amados, nós vamos então para João capítulo 10, do versículo 1 ao 10. Eu gostaria de ler Bíblia, porque a Bíblia, a gente lê muito pouco Bíblia, não é verdade? E a gente pontua os textos de maneira tão eficaz que é maravilhoso. Mas eu quero ler Bíblia, eu quero usar dos argumentos da palavra de Deus para que eles mesmos falem conosco.
Sinto-me honrado de estar entrando na sua casa, seja nessa noite do dia 31 de março do ano 2021, seja em qualquer outro dia que você esteja assistindo essa live. Saiba que o Senhor é Deus e Ele nos usa para falar contigo. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, portanto, pertence a Ele, ao seu nome, em nome do Senhor Jesus. O texto diz assim: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta. O que é um aprisco? Geralmente é um retângulo, muito raramente um quadrado, é um retângulo onde as ovelhas ficam guardadas. Esse retângulo é formado de pedras, para que seguramente os animais como o lobo, o puma, o leopardo não ataquem as ovelhas. Uma ovelha é um animalzinho muito frágil, muito delicado, e é um animalzinho tão fantástico que dele tudo se aproveita. E a lã é tirada de tempos em tempos, e a lã enriquece, prospera e favorece o criador da ovelha. Então o pastor da ovelha, ele é muito atencioso para com a ovelha, porque ele sabe que é a ovelha que vai alimentar. Em dado momento, até a própria carne vai favorecer a vida, a condição da existência do pastor. E nesse cuidado, o Senhor Jesus se compara com uma porta. Vamos ver? Mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. O que Jesus nos fala no primeiro versículo é que todo aquele que veio antes dele não veio em amor, não veio na prática de algo que era desprendimento, sempre observou um interesse muito efetivo e não tratou as ovelhas como deveria. Uma ovelha precisa ser ouvida, aconselhada, orientada, guiada, conduzida até a água limpa, conduzida até pastos verdejantes. E quando pelas montanhas, porque o tempo das montanhas chega, a ovelha precisa ser guiada aos planos corretos, para que não despenque lá de cima e venha a falecer ou quebrar uma patinha ou se perder. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro. E nós podemos comparar quem como porteiro no Novo Testamento. Me permita, a partir do Novo Testamento, pensar esse texto de João 10. João Batista. João Batista foi o primeiro pastor que veio com um cuidado sério, que veio usando o cajado firmemente para reconduzir as ovelhas à trajetória que o Senhor Deus queria. Ele usava uma frase que Jesus iniciou as suas pregações com ela: arrependei-vos. A palavra nos remonta a uma condição de mudança de caminho, o que nós chamamos de conversão. Quando eu me arrependo de algo, eu me envergonho daquilo que eu fiz. Eu me envergonho do processo, eu me envergonho da situação, eu me envergonho do ato em si. Então, quando eu entendo que aquilo causou vergonha e eu me sinto envergonhado não só diante da sociedade, mas especialmente diante de mim, isso é arrependimento, porque senão será apenas remorso, a gente volta a cometer o mesmo tipo de pecado um tempo depois. Amados, verdadeiramente, isso vai nos dar uma mudança de caminho. E João veio como um porteiro, aquele que anunciaria uma porta de passagem. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco. Olha bem. E as ovelhas ouvem a sua voz. É interessante hoje essa mudança de plano que as pessoas têm, saem de um lugar, vão para o outro, sem comunicar ao seu pastor, sem pedir a bênção,
sem uma justificativa clara, sem se identificar com o que é digno, justo e correto. Porque Apocalipse diz que fazer o pastor sofrer vai trazer muito problema. Então o pastor precisa de ovelhas e não de bodes para guiar. Bodes não vão aceitar. Eles vão dar cabeçada uns nos outros, machucar uns aos outros, pisotear uns aos outros e talvez até se voltar contra o seu pastor. Seja ovelha. Eu tenho procurado a minha vida inteira ser ovelha. E as ovelhas ouvem a sua voz. Então, como que eu vou reconhecer a voz do meu pastor se eu estou ouvindo quaisquer vozes? Nesses últimos dias apareceu aí na internet um vídeo de um senhor que dava um alerta sobre o dia 30. Quantas pessoas me ligaram, me buscaram para entender o que estava acontecendo? E quantas outras começaram a reproduzir como se fosse um farol em meio à escuridão? E na verdade, não era uma notícia viável de se multiplicar. A palavra de Deus diz para nós não analisarmos o profeta, mas a profecia. A profecia não completava e nem se realizava através da palavra de Deus. Querido, Deus nunca dá data, nem hora em que Ele vai agir. Ele diz, eu vou agir. Ele tem que dar satisfação para nós. Ele não é nosso empregado, nosso servo, é ao contrário. Portanto, sendo Senhor, Ele age de acordo com a vontade dEle, mas Ele sempre dá um parecer antes, bem antes, para que nós saibamos o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? O Apocalipse. Então que você se previna contra a destruição que já está aí. Recebe Jesus como único Deus suficiente Salvador da sua vida. Dê um passo para essa porta e atravesse essa porta. Porque toda ovelha que atravessa essa porta, ela está segura nas mãos do Senhor. Por isso a nossa confiança. Ele chama cada uma das suas ovelhas, não são quaisquer umas, pelo nome e as guia para fora. Esse é o porteiro. Esse é aquele que cuida das ovelhas, que está à porta do aprisco, que defende as ovelhas, que cuida delas dia e noite, que conduz para beberem água, que conduz para comerem, que observa aquelas que estão abatidas, amuadas, aquelas que estão doentes. É claro que uma ovelha não deve se esconder do seu pastor. Isso acontece muito. O pastor está ali para auxiliar, ele não é Deus. O pastor está ali para ajudar. Ele não tem todas as respostas, mas ele é o conselheiro, é o amigo. Ele tem o Espírito Santo com ele e há de ajudar a ovelha. Isso é muito forte. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, o problema é que sempre na Bíblia, né, nos dá a direção de que alguns procuram outras situações. Veja bem, todavia de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Se você tem um pastor, ame. Se você tem um pastor, ore por ele demais. Porque se o seu pastor tem um ministério parecido com o meu, que eu herdei do meu pastor, José Boaventura Celestino, veja bem, é um ministério de visitação, oração, aconselhamento, produção de obra, de expulsar demônios, é um ministério que vai aos valados, aonde for chamado ele está presente. Deixa eu te falar, ore pelo seu pastor. Porque uma gripe para a gente, um resfriado para a gente, uma dor qualquer em qualquer parte do corpo para com a gente. Ainda mais agora esse aí, coronavírus, essa enfermidade terrível. Então cada pastor, cada obreiro na casa do Senhor, que são muitos títulos,
ele depende da oração das ovelhas. Porque a oração de um justo vale muito, 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 muito em seus efeitos. E se você já aceitou Jesus como único Deus, suficiente Salvador, e já teve a graça de batizar nas águas, e quem sabe ser batizado pelo Espírito de Deus, amado, a sua e minha amada, a sua oração é muito importante. A sua intercessão é muito importante. Mas você pode estar questionando daí, mas não é o pastor que tem que orar por mim? Verdadeiramente nós te apresentamos ao Senhor. Pode ter convicção, mas a sua oração nos cobre, nos conforta. Ela não aleja, ela produz vida. Amém? Jesus falou de forma proverbial. Jesus nunca falava diretamente. Ele usava de uma parábola, de uma história para as pessoas entenderem. Parece que nós captamos as coisas melhor assim. Mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade, vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Uau! O povo de Israel entendia isso com clareza, porque eles criavam ovelhas. Talvez você diga: eu não crio ovelhas, cara, você é doido. Tudo bem, eu também. Ovelhas não. Mas o Senhor compara os seguidores de Jesus como ovelhas. E isso é importante. Eu sou a porta das ovelhas, disse Jesus, assegurou Jesus, afirmou Jesus. Todos quantos vieram antes de mim, ele remonta ao versículo 1, são ladrões e assaltantes. A gente nunca deve aspirar ao ministério do Senhor por questões financeiras. Entenda você, seja a profissão que você estiver realizando hoje, o resultado do seu trabalho virá, e é a condição financeira. Mas o ministério de Deus é ocupação. Então o foco deve ser o zelo pelas almas, o zelo pela casa do Senhor, o zelo pela obra de Deus. Nenhum de nós é perfeito, eu nem estou requerendo isso. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Mas o zelo tem que consumir de tal maneira que a gente se doa completamente em prol de todo aquele que ama ovelha e que busca ao Senhor. Eu acho estranho, mas é bíblico, e naquela época também já acontecia, é uma ovelha se transformar num bode, que é a coisa que mais a gente deveria orar e vigiar. Orar e vigiar. O que eu fui ontem? Quem eu sou hoje? Quanto de Deus tinha dentro de mim ontem? Quanto tem hoje? Aumentou, estagnou, diminuiu? A situação ficou terrível. Então, isso é possível? Pela minha andança, pela minha experiência, não estou falando de outros, respeito. Tem gente que sabe muito mais do que eu. É possível. Eu tenho visto coisas absurdas. E eu clamo a Deus pelo povo de Deus. E clamo a Deus por aqueles que ainda não são, que venham a ser, com todas as dificuldades e problemas que aparecem. Jesus continua sendo a porta. E Ele nos recebe com amor, com carinho. O aprisco está aberto para que nós possamos entrar e vivenciar com Ele o reino de Deus. E o reino de Deus começa aqui e agora. É um treinamento contínuo. Porque quando chegarmos ao plano espiritual, nós não teremos nem mais esse corpo que você está vendo agora. Nós vamos receber um corpo espiritual. Um corpo lindo e maravilhoso, perfeito, igual ao corpo que Jesus Cristo tem hoje. Então, naturalmente, você não pode abandonar o caminho, ficar pelo caminho, ser ou se sentir deixado para trás, mas prosseguir para o alvo,
e o alvo é Cristo. Você tem um pastor? Honre seu pastor. Você vai honrar o pastor dos pastores, o verdadeiro pastor, Jesus Cristo, na pessoa do seu pastor. Você vai honrar na pessoa dos líderes, porque cada setor da igreja tem líderes. Nós temos líderes nacionais, estaduais, municipais, temos líderes na área administrativa desse país, nós chamamos de políticos, e cada um deles precisa ser honrado, precisa da nossa oração para serem cada vez mais tementes a Deus e praticarem o bem, verdadeiramente. Isso depende muito da oração do justo. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará segurança. Tem alguém que prometeu isso? Como assim entrar por mim? Passar pelo meio de mim? Ele está dizendo, eu sou a porta. A gente não passa por uma porta? Para entrar no quarto, para entrar na cozinha, para entrar na sala. A gente passa por uma porta. A porta dá acesso. E o Senhor está dizendo, eu sou aquele que dou acesso a você, ao reino do meu Pai. Eu vim para isso. Mas também ele previne. O ladrão que finge ser a porta, não vem senão para roubar, matar e destruir. Porque ele finge ser a porta. Eu vou te provar isso daqui a pouco. Eu vim para que as ovelhas tenham vida. E vida em abundância, em plenitude, na terra como no céu. Pastor, mas eu passo problema demais. Você acha que eu não passo? Mas ainda assim eu sinto, percebo e vivencio a abundância de Deus e a plenitude da sua presença, do seu poder, da sua autoridade. Vamos caminhar um pouquinho agora. Eu queria te levar em Mateus 7. Vamos lá. Aleluia. Está apanhando aí também? Acabei de apanhar aqui. Mateus capítulo 7. Eu não vou parar muito na leitura. A partir do versículo 1. Os conselhos para você atravessar a porta e permanecer em segurança. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados. E com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Melhor cada um cuidar da sua vida. Porque reparas tu o cisco no olho do teu irmão? A gente tem essa capacidade, não é verdade? Mas não percebes a viga, já não é nem um cisco, é uma viga, que está no teu próprio olho. E como podes dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza, para tirar o cisco do olho de teu irmão. O Senhor está nos dizendo que naquilo que nós estamos errados e tentamos ajudar o outro, nós não temos poder. E será uma palavra vazia, carnal, sem efeito. É como um sino que bate, não significa nada. É um som mudo. Não deis o que é sagrado aos cães, não jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem, e voltando-se, vos façam em pedaços.
Você deve tentar ajudar aquele que ouve, é humilde. Mas o arrogante, o soberbo, ele não vai te ouvir. E ele vai pegar a própria palavra que você pregar para ele e vai voltar-se contra você. Esse, abre mão, põe nas mãos do Senhor. Se for da vontade de Deus, Deus ainda salva, liberta, transforma. Ainda usa como um vaso poderoso nas mãos dele. Mas se não for, a decisão é de Deus. Pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Ele está nos falando da oração contínua, que nós não devemos desistir, devemos buscar o que é lícito, correto e de boa fama. Não devemos pedir as coisas apenas para a nossa luxúria, para o nosso bem-estar, porque isso não condiz com a vontade de Deus, que quer que nós amemos o próximo, que nós pensemos o próximo e continuamente repensemos o nosso viver. É uma constante mudança de mentalidade que nos provoca a estarmos sempre evoluindo, sempre crescendo e nesse desenvolvimento nos aproximando cada vez mais do conhecimento e da sabedoria de Deus. Aleluia. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Persistência. Diante de qualquer dificuldade, permaneça em Cristo. Busque ao Senhor, incessante e cabalmente. Eu quero ver o que pode te derrotar. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Aqui o Senhor nos compara a filhos, e a ele, ou seja, a si mesmo, como o pai. Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste, que está nos céus, dará o que é bom aos que lhe pedirem. Sabe o que é melhor você pedir? Pede o Espírito Santo na sua vida. Pede incessantemente. Pede, busca, até você receber. Quando ele vier, ele vem em forma de fogo. E a partir daí, querido, você será como o vento, que não tem direção, mas é guiado pelo Senhor. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei a vós também. Fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei dos profetas. É mais ou menos uma lei da reciprocidade. Melhor obedecermos, julgarmos menos. Melhor nós levarmos a mensagem de Deus a quem quer ouvi-la, recebê-la, a quem tem e se propõe a amar o próximo. É melhor a gente saber pedir as coisas corretas e não desistir como muitos ficam pelo caminho. Faz parte dos vencedores. O vencedor é aquele que insiste, persiste e não desiste, porque o alvo é Cristo. Entrai pela porta estreita. Aqui vem a passagem de João 10, lá no versículo 9 e 10. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. Então ele está nos dizendo que, como líder, senhor, pastor das ovelhas, as ovelhas vão ter que andar no estreito da porta. Há limites para tudo. Mas se nós nos fizermos ovelhas do outro,
que veio para matar, roubar e destruir, não tem limites, não tem respeito, não tem nada. A corrupção comanda tudo em todas as áreas da vida, sentimental, emocional, espiritual, moral. O arraso é completo. E muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Melhor a gente se virar e abrir mão da rebeldia, da soberba, da arrogância, do orgulho, da insensatez, e a gente se tornar ovelhas. Vamos lá em João 3 agora. Estamos conhecendo. Eu sou a porta. Uma afirmação poderosa do Senhor Jesus em João 10. Vamos lá em João agora. Capítulo 3. Diz assim, versículo 3. Respondendo a Nicodemos, que era um mestre da lei, que procurara Jesus fora de hora, Jesus respondeu-lhe, declaração poderosa, pega isso, em verdade, te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver, nem entrar, é ver, dá uma olhadinha, o reino de Deus. Versículo 5. Arrazoou com ele Jesus. Em verdade te asseguro. Jesus sempre naquela afirmação que não dava segunda oportunidade de pensamento, nem de discussão. Quem não nascer da água e do Espírito, Espírito com letra maiúscula, apontando para o Espírito de Deus, não pode entrar, no reino de Deus. Como que eu nasço de novo? Eu aceito Jesus como o único Deus, suficiente Salvador da minha vida. Glória a Deus! Em seguida, eu aceito o batismo nas águas. Eu peço o batismo nas águas. Em idade adulta, idade de compreensão, não é na idade de alienação, de incompreensão, mas numa idade em que eu tenho a posição. Jesus foi batizado aos 30 anos de idade, segundo a história. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu amado, para que todo aquele que nele crê não venha morrer, mas tenha a vida eterna. Mas todo mundo morreu, quase. Mas uma coisa eu te digo, a gente morre aqui, ó, na carne. 58 anos que estou caminhando para lá. Mas deixa eu te falar, desde que nós nascemos, nós estamos morrendo. Nós já nascemos com a determinação da morte. Somos como que viajantes por esse tempo. Mas nós temos a segurança em Cristo da vida abundante. Não só nessa vida terrena, mas na vida, no reino que está sendo preparado para nós, chamado reino dos céus ou reino de Deus. Melhor ir para lá. Em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido do homem é homem, o que é nascido da carne é carne. Mas o que nasce do Espírito de Deus é Espírito. Aleluia! Você está olhando para mim, carne, nasci da carne. Mas o Senhor olha para mim, Espírito, porque eu nasci do Espírito dele. Glória a Deus, aleluia.
Queridos, com essas palavras, eu quero dizer para você que tem uma porta para você atravessar. É uma porta estreita, porque a porta do aprisco é estreita. E não é só isso que ela é estreita, não. O pastor fica de frente para ela. Quem não é ovelha vai pular pelas paredes. Que também não é tão alto assim, é mais ou menos dessa altura. Eu já vi, tive a honra e a graça de ver um aprisco verdadeiro. E já vi aprisco aqui no Brasil também, uma cidade próxima onde estamos. Uma coisa é certa, Jesus está chamando para o aprisco dele. Que aprisco é esse? É a igreja. Isso eu vou te falar na próxima condição do eu sou. Porque Jesus, ele diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, mas Jesus também disse, eu sou o bom pastor. E como bom pastor, nós vamos ver exatamente esse trabalho para com as ovelhas. E não é hoje. Hoje o tema, eu sou a porta. Faça um esforço animoso, corajoso. Faça um esforço acima da média. Sai da média, querido. Vai além. Passa dos 70%. Quando muito pouco, atinja os 70%. Para que você compreenda que uma vez que você passou pela porta, e Jesus disse, aquele que entrar por mim, sairá em segurança. E fora dele tem uma porta larga, uma porta imensa, sem limites, que leva a terrível destruição. Se você está nessa porta, saia dela. Entre pela porta estreita. Force a sua passagem, porque o reino de Deus é tomado pela força e pela violência daqueles que amam e buscam ao Senhor. Orai, converse com Deus, como eu estou falando com você, como você fala com um amigo, com seu pai. Fale com Deus, peça a Deus para te mostrar essa porta. Eu estou vendo muito terror nesses dias, muito pânico com a morte, muito desespero com a doença. Confiai no Senhor. Claro que você deve se cuidar, se proteger, ser uma pessoa coerente, mas procure ser sensato consigo mesmo, frente a frente com o Pai das luzes, pois nele não há nenhuma variação. Que Jesus, o Senhor, entre na sua casa e revele a você aquilo que o tempo não me permite mais. E que verdadeiramente você ouça os conselhos e as orientações desse que se diz, eu sou a porta, e prova que ele é a porta. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Receba a vida abundante que Deus tem para você. E neste momento, nós vamos apresentar a Deus a nossa água, ponto de contato para a cura, ponto de contato para a restauração, ponto de contato para que nós tenhamos fé cada vez mais animosa, cada vez mais firme e fixa em alguém que realmente corresponde. Porque eu respeito a fé de todos, mas a fé sincera e verdadeira que salva o ser humano, como diz aqui em João 3, como nos falou agora há pouco a palavra em Mateus 7, eu sou a porta da salvação, embora seja uma porta estreita e difícil de ser encontrada. Por que Jesus disse que ele mesmo é difícil de ser encontrado? Porque nós acreditamos em muitas coisas, fomos ensinados com muitas bases religiosas ruins e que nos afastaram da verdade. Busque a verdade e ela vai te libertar. Senhor, eu apresento a Ti esta água, e todo aquele que tem fé está apresentando a água. E aquele que não tem acesso à água agora, em dado momento o Senhor vai te apresentar um copo com água. E eu peço ao Senhor que através dessa água,
faça fluir uma gotícula do teu sangue, para que venha nos purificar, nos curar de toda e qualquer enfermidade, nos tornar até mesmo blindados, ó Pai, dentro de toda a segurança e coerência das enfermidades que estão sobre a face da terra. Dá-nos da tua graça o poder do teu amor, ó Pai, manifestado no ponto de contato que é a água. No nome de Jesus, assim seja. Com esse ato profético eu encerro agora a nossa live de quarta-feira, convidando você para estar conosco, pela graça de Deus, se assim for a vontade do Pai, na sexta-feira, no culto Bem-vindo Espírito Santo. Assim, na autoridade e no poder do nome de Jesus, eu te abençoo e a toda a sua família, a toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite e a paz esteja contigo.